falou uma frase bem interessante que vale a pena a gente explorar melhor, e eu gostaria que ele elaborasse mais, onde ele disse que quando está fácil de captar, está mais difícil de investir, e quando está difícil de captar, está mais fácil de investir. Então, Cássio, o que você quis dizer com essa frase? Pô, legal, acho que essa frase assim ela é bem emblemática, porque no final ela é a raiz do capitalismo, no final das contas, né? O capitalismo, o preço tem muito a ver com competição, né? Então, se você tem muito dinheiro e pouco ativo, tem uma enorme competição pelos ativos e os preços sobem. Se você tem muito ativo e pouco dinheiro, os preços caem. No final das contas, as pessoas estão vendendo ativos bons a preços baratos. Então, a raiz do negócio é o que a gente vive, é o capitalismo, que é a competição, e é isso, a gente está... E aí, obviamente, entra dinheiro quando tudo parece muito bom e sai dinheiro quando tudo parece muito ruim. No final das contas, a intensidade, a sensação, o ciclo, tem muita coisa que é mais percepção, outra coisa que é realidade. E os ciclos eles são muito definidos de mercado pela percepção de curto prazo. E aí se altera, às vezes, pouco o fundamento de uma companhia, mas muito o preço porque o dinheiro está saindo. E na outra ponta a mesma coisa, altera pouco o fundamento e muito o preço porque o dinheiro está entrando. Então, no final das contas, é esse o processo de ficar caro, ficar barato ao longo do tempo, né? Pois, desse pessimismo do momento, né? Já que tem dinheiro saindo, o quanto que esse pessimismo é apenas uma percepção de uma realidade que não tem tanto fundamento, ou quanto que tem de fundamento mesmo para o mercado ficar mais negativo? Como é que vocês estão filtrando o que é ruído e o que realmente alterou de fundamento na economia e nas empresas também? Tá. Sempre tem, na percepção, sempre tem um pouco de fundamento, né? Que as percepções são 100% infundadas e a gente cria-se, a não ser que sejam coisas de muito curto prazo, você tem a soma das coisas acontecendo. E aí, só que tem momentos que essas coisas são potencializadas, né? Então, o que é uma realidade da economia brasileira, né? Eventualmente, faz 10 anos que a gente não cresce, isso é um fato. Desde aí de 2013, até a gente gosta de rodar o nível, e até rodei outro dia um estudinho bem simples, que é o último ano que o Brasil cresceu, que preço estava a Bolsa, rodei a inflação e vi o preço de hoje. A gente, dos últimos 10 anos, a gente rodou na Bolsa agregada, e obviamente, quando você olha os fundos, eles são melhores porque tem alfa em relação à Bolsa, mas a Bolsa andou a inflação. Nos últimos aí 10 anos, como não cresceu, a gente rodou a inflação. Então, sim, o Brasil não cresce há 10 anos. E a outra coisa que aconteceu, que é muito relevante no mundo, a inflação está mais alta no Brasil, mas também está mais alta no mundo inteiro. Então, a gente viveu um processo deflacionário aí nos últimos 20 anos, aí desde que a China entrou na OMC, que está indo ao contrário. O mais provável causador disso, obviamente, tem a questão de a China já ter entrado, o processo de redução de preço por conta da China já ter feito sua papel, aí, sua parcela de derrubar a inflação, mas também tem esse experimento monetário que a gente está vivendo agora, né? Que mesmo em 2008 e agora após Covid, a gente imprimiu uma quantidade enorme de dinheiro que está produzindo uma série de efeitos no mundo, como o advento do Bitcoin como uma moeda relevante, 3 trilhões de dólares de market cap, em moedas não convencionais. A gente tem uma série de empresas de tecnologia que estão acontecendo no mundo, então pagando-se valuations bastante salgados. Então, um pouco isso que aconteceu na realidade. Aí, no Brasil, a inflação mais alta, uma imagem do Brasil lá fora bastante deturpada, né? Ou se vê o Brasil como alguém que não faz a lição de casa. Essas duas coisas é o que está produzindo o preço de mercado hoje, né? Então, uma inflação mais alta que subiu juros, realidade, e uma percepção de que o Brasil é muito pior do que ele realmente é. São essas duas coisas que estão produzindo o preço de bolsa hoje.
Stormer, se você não tiver, eu tô cheio de perguntas aqui. Eu tô vendo que você tá pensativo aí. Não, eu tô ouvindo o que o Carlos está comentando e algumas coisas sempre eu concordo muito no que ele está mencionando. Eu acho que existe uma percepção muito negativa em relação ao Brasil, uma percepção muitas vezes que exagera até o fato do Brasil estar teoricamente ruim, porque de fato nós dos países emergentes nós somos o que menos caiu. Aí nós estamos realmente num nível de recuperação até melhor do que boa parte dos emergentes, e mesmo assim a nossa bolsa segue pior do que todas as outras, e ao mesmo tempo a gente vê que o resultado dos balanços que saíram na temporada agora não foi nem um pouquinho ruim, na verdade alguns balanços vieram extremamente bons, e os preços continuam abaixo do ano passado, o que demonstra realmente um excesso de pessimismo, como já pontuado pelo Cássio. E aí, para piorar a situação, sim, a situação dos precatórios, com a possibilidade de romper aqueles 30 bi a mais, mas do ponto de vista fiscal, a gente teve recentemente o próprio Mansueto falando que o nosso aspecto fiscal não está tão complicado assim. Vocês concordam com isso, Cássio, ou não? Concordo, é um dado, né? O dado é esse. O que aconteceu, né, no final das contas? Por que o dado é tão melhor e que todo mundo errou? Todo mundo errou o deflator do PIB, né? No final das contas, a gente tem custos que sobem a inflação, só que a inflação, ela, bem ou mal, a gente teve um juro real negativo muito grande, porque os juros médio aí do ano vai ser 3,5%, 4%, não depende aí do ciclo monetário, mas o juro efetivo muito baixo e a inflação real muito alta. Então, se você for pegar a inflação pelo IGPM, é acima de 30%, pelo IPCA, acima de 10%. Então, você correu ou o custo ou receita das empresas a essa inflação muito mais alta, que aumentou muito a arrecadação, porque a arrecadação é um percentual de um valor nominal monetário, e os custos vieram a inflação a IPCA, devagar, atrasado, né? Então, no final das contas, o processo, que é o que na economia se fala do imposto inflacionário, né? A gente cobrou esse imposto inflacionário da sociedade, tanto de quem tem dinheiro e estava aplicado em CDI, então esse juro real mega negativo ex post, né, que você tem o juro ex ante, né, que é o olhando para frente, e o ex post, o que aconteceu? Então, o que aconteceu? Inflação de 10 com juro a 3, então você teve 7% aí do estoque de dívida em juro real negativo. Aí um terço da dívida é mais ou menos CDI, que correu assim. O outro terço, grosso modo, é pré-fixado também, cobrou-se o imposto inflacionário. E um terço é a inflação mais, que é que esse aqui não sofreu com essa inflação, mas sofreu com a abertura de juros. Então, no final das contas, o fiscal, a foto, foi muito bem. Quando você olha também o déficit, ele foi muito melhor do que esperado também pelo mesmo motivo. Se arrecadou muito mais, o custo não subiu tanto. O que o mercado tem medo para frente, né? Que, tudo bem, se fez uma vez essa questão da inflação, acontece, as pessoas estão com dinheiro no Brasil. Agora, se você fizer isso recorrentemente, você expulsa o capital do Brasil e a gente entra numa dinâmica altamente perversa, que é o que aconteceu com a Argentina, com a Venezuela e por aí vai. Então, esse é um cenário possível, que é um cenário de dominância fiscal, que é onde o mercado está se focando agora. A gente foi irresponsável fiscalmente no passado, tivemos um choque inflacionário, o choque inflacionário corrigiu o problema em parte, agora a gente precisa corrigir esse problema estruturalmente. Aí, para que isso aconteça, a teto dos gastos tem que estar lá. Então, esse é um cenário positivo, vai. Cenário negativo, que é o que o mercado está com medo das declarações do Bolsonaro, que tem sido feito do ponto de vista de mudar a regra do teto e por aí vai, é que você toda hora vai mudar a regra do teto, você não tem mais uma âncora fiscal e a gente vai fazer o que a gente fez ao longo os últimos 30, 40 anos, que é gastar mais do que tem, e aí você entra numa necessidade de novo você fazer essa questão inflacionária, e aí se a inflação, subinflação, 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 e aí o dinheiro vai embora. E aí, pessoal, Stormer na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom,
Para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição no canal da Liberta Investimentos aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta.